Olá, mamães! Nós já conversamos sobre o Baby Blues e agora nós vamos falar de um assunto um pouquinho mais sério, que é a depressão pós-parto. Relembrando um pouquinho, né, o Baby Blues, ele trata daquela tristeza, daquela melancolia que a mamãe tem e que vai da primeira semana até 15 dias, pode durar até 15 dias, e que é uma questão fisiológica, ou seja, não precisa ter nenhuma intervenção para que ela passe, porque vai passar normalmente. Se não passar e a coisa começar a piorar e essa tristeza começar mais forte e o choro vier mais intensamente, a gente já tem que pensar num quadro de depressão pós-parto. A depressão pós-parto, ela tem uma diferença em relação ao blues, e eu acho que é importante salientar isso até para mamãe e para a família poder ajudar na identificação, é que a depressão pós-parto, ela vem com uma questão muito importante e muito forte, que ela tira a vitalidade dessa mãe. E o que quer dizer isso? Ela perde o ânimo, perde a vontade, não só de cuidar do seu bebê, mas de fazer qualquer atividade. E ela vem também acompanhada de sensações muito fortes, inclusive de ideações suicidas. Ela pode vir acompanhada por essas ideações, o que é uma coisa já para se procurar uma ajuda. Por isso, diferentemente do Baby Blues, na depressão pós-parto é preciso que haja uma intervenção médica, ou seja, é importante e por isso fale com seu obstetra que ele pode lhe acompanhar, mas o importante é procurar uma ajuda psiquiátrica e uma ajuda de psicoterapia. E é importante falar com o obstetra, por quê? Porque ele pode ajudar na indicação de um psiquiatra que entenda mais desse período puerperal, porque hoje em dia existem medicamentos que podem ser utilizados no decorrer da amamentação sem prejudicar o bebê. Por isso é importante o encaminhamento para um psiquiatra especializado. O que a gente pode dizer sobre a depressão pós-parto é um alerta para que ela seja prevenida. Então, diferente também do Baby Blues, a depressão pós-parto pode ser prevenida. E como é que ela pode ser prevenida? Quando ela for acompanhada, quando a mamãe for acompanhada já durante a gestação. Então, se você sentir na gestação já algum sintoma que sinalize uma depressão, precisa ser comunicado ao obstetra. Por quê? As estatísticas dizem que 60% das mães que têm depressão pós-parto severa já tinham sintomas de depressão durante a gestação ou até mesmo antes dela. E eu não estou falando só de depressão, pode ser também qualquer outro transtorno como síndrome do pânico ou qualquer outro transtorno psíquico na gestante ou na família que possa sinalizar uma predisposição. Outro fator que a gente percebe e as pesquisas indicam como importante e que podem sinalizar uma depressão pós-parto é se a gestante romantizou demais essa fase e quando ela se vê frente a frente com seu bebê real e não com aquele bebê idealizado, com a maternidade real e não com a maternidade idealizada, com a amamentação real, com os problemas que ocorrem nessa fase, com a intensidade e o turbilhão de emoções, ela se frustra. Tudo isso somado pode levar a um quadro de depressão pós-parto. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas pode acontecer. Se todo esse quadro estiver presente, é bom que se fique alerta para prevenir, porque prevenir é sempre a melhor opção quando a gente fala de depressão pós-parto. Outras dicas de prevenção para a mamãe são muito simples e não diferem muito da depressão que não é decorrente do parto.
Quais são? Exercício físico, cuidar da alimentação, e aquelas que são específicas desse período são: tenha uma rede de apoio, peça ajuda, família, amigos, procure colocar como você está se sentindo. Isso não é vergonha, isso não é medo. Como a gente falou, isso ocorre em 60% a 80% das mulheres. E a depressão pós-parto tem ocorrido em 10% a 15% das mulheres, das mamães. E isso é um número muito considerável. Imagine como esse número é grande. Então, peça ajuda, peça para a família, peça para as avós, para as amigas, fale como você está se sentindo, fale com seu obstetra, até com o pediatra do seu filho, porque todos eles vão poder te ajudar nesse momento. E agora eu queria ter uma fala exclusiva para os papais. Papais ou quem exerce a função paterna. Esse é um momento em que a mãe vai precisar muito do seu apoio incondicional e da sua aceitação. Então, se ela estiver chorando, tudo bem, e diga para ela que está tudo bem. Diga para ela que você está aí para ela, que você vai dar o apoio e que ela pode sim desabar um pouquinho, porque ela não tem que ser forte o tempo todo. E que você está aí para dar esse apoio, que você está aí para ajudá-la, que você está aí para proteger essa díade mãe e bebê que é tão forte e é tão importante que se estabeleça esse vínculo. Então, pai, essa é a sua função nesse momento, mas a gente vai falar disso num outro vídeo. E para a família, um recadinho especial também, porque a gente sabe que a família quer ajudar, que a família quer estar presente, que a família quer participar, mas será que qualquer coisa que a família fizer naquele momento ajuda? O apoio da família nesse momento é para a mamãe e não para o bebê. É a mamãe que está precisando desse apoio. É a mamãe que está invisível nesse momento, porque todos os olhares são para o bebê. E esse apoio, como é que tem que ser? Ele tem que ser dado respeitando as decisões dessa mãe, que ela está descobrindo a forma de exercer a maternagem dela. Como é que ela quer maternar? É um direito que ela tem. Então, respeitando as decisões dela. Quer dar um palpite, vovó? Quer dar um conselho? Dá se a mamãe pedir. Mas se ela não pedir, melhor deixar que ela faça do jeito dela, porque ela tem esse direito. Ela tem o direito de acertar, de errar, até descobrir qual é o jeito que ela quer maternar. O bebê é muito receptivo a isso. Ele aceita isso. Ele está formando ali, ele está reconhecendo aquela mãe, agora do lado de fora. E da mesma forma, a mãe está reconhecendo o seu bebê. Então, essa é a relação mais importante desse momento. E o vínculo que é formado aí, ele vai ser útil para toda a vida. Ele tem que ser um vínculo seguro, um vínculo forte, um vínculo firme. Então, cabe à família proteger essa díade, proteger essa relação mãe e bebê e deixar que essa relação mãe e bebê se estabeleça da forma mais tranquila possível. Mais uma coisa só para a gente terminar é o seguinte: mamãe, diante da impossibilidade de você ter o apoio da sua família nesse momento para tratar de questões emocionais, hoje em dia existem redes de apoio virtuais. Então tem blogs, tem sites, grupos de mães que falam só sobre esses temas e que podem nesse momento ajudar muito e trazer muito conforto, porque você vai perceber que todas estão passando pelo mesmo processo, sentem as mesmas coisas, têm as mesmas dúvidas e inseguranças, e isso pode te ajudar muito ou te acalmar muito para você passar por essa fase do puerpério. E para a gente terminar, eu queria só lembrar, porque eu já disse para vocês, mas reforçar, que toda paleta de emoções cabe no puerpério. Então, mamãe, aproveita esta fase, mergulha nela emocionalmente, se permita vivê-la com intensidade, porque você vai sair dela fortalecida. O vínculo com o seu bebê
vai sair fortalecido também e você vai se permitir conhecer-se de forma como talvez você nunca tenha feito antes.